Vamos orar, vamos falar com Deus. Mais uma oração da noite, a oração da noite de terça-feira. Quero convidar você que abriu esse link para unir a nossa fé e pedir a Deus que Deus abençoe essa noite. Na minha vida, na sua família, nossos amigos, familiares, parentes. E em nome de Jesus, quando chegar o amanhã, um novo dia, nova vida, ideias, saúde, força, vontade de viver, de vencer, essa energia boa que são porções de dentro do nosso psíquico que a gente só vai trazer coisa boa. Então, quando a gente ora, a gente está entregando na mão de Deus nossa vida. Quando a gente ora, a gente está vivendo pela fé, a nossa fé está em ação. Então quero convidar você para juntos realizarmos esta oração da noite de terça-feira. E depois você vai ouvir aqui, participar dessa pregação expositiva aqui de 1 João capítulo 4 com o professor Samuel. Eu já ouvi, já assisti, ouça novamente, a fé vem pelo ouvir. Eu não ouvi ainda, vai ser muito interessante, muito boa, vai ser muito eficaz para a sua vida espiritual, tá bom? Então, é isso aí, deixa eu me apresentar para as pessoas novatas aqui do canal. Eu sou o pastor Lira, conhecido como pastor Lira aqui em Itabirito. E nós somos pastores dessa comunidade Ministério Tempo de Oração da cidade de Itabirito, do estado de Minas Gerais. É um ministério que completou 2 anos e nós estamos trazendo a palavra de Deus. Uma palavra, a mensagem, sem doutrina, sem vício, sem costume, sem misticismo, mas de uma forma assim, bem prática, bem clara, pois aquilo que a gente não consegue fazer, chegar, levar de uma forma pedagógica, didática, o Espírito Santo complementa. Se você estiver assistindo, ouvindo em espírito, em verdade, o próprio Espírito Santo, ele vai te guiar, te orientar, te mostrar sua crença, sua fé, despertar sua fé. Tá bom? Nós gostaríamos de dizer para você que se você quiser adquirir um dos nossos livros, entre em contato conosco através do telefone 31 975 74 90 08. Esse número é do WhatsApp. Não ligue, porque se você ligar, certamente pode ser ligação estranha, eu não atendo. Então manda uma mensagem pelo WhatsApp, se apresentando, se identificando, e aí a gente retorna para você. Tá bom? É isso aí. Se você quiser colaborar, ajudar com o ministério, nosso canal, então se torne membro do canal ou então se torne dizimista do ministério, enviando seu dízimo. Aqui na descrição tem a chave de Pix, tem o QR Code, tem o endereço, os dias e horários de reunião e as informações básicas que você precisa. Tá bom? Vamos falar com Deus, vamos orar. Se você procurar parar tudo aí, pare. Fechar os seus olhos, se não pode, fica à vontade. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esse dia de terça-feira, mais um dia, mais um leão que a gente está vencendo, está terminando, mais um dia de vitória, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos dado a direção, porque nós deixamos o Senhor dirigir. Nós se levantamos da cadeira de motorista desse nosso cérebro, dessa nossa vida, e pedimos para o Senhor se assentar e dirigir a nossa vida, e seja conforme a sua vontade. Não seja a nossa vontade, mas seja feita a sua vontade. Eu sei que tem coisas que a gente não gostaria de comer, mas tem que comer porque é necessário. Tem coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas temos que ouvir porque é necessário. Tem escolhas que a gente tem que fazer por causa da necessidade. E o que nós te pedimos, ó Pai, é que o Senhor nos dê a instrução. Coloque instrutores no nosso caminho. Coloque no nosso caminho pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas que sabem, meu Deus, o que estão falando. Nos livra, meu Deus,
livra-nos dos procrastinadores, dos que não valorizam a si mesmo, dos lamentadores, nos livra dos negativos, nos livra, Senhor, das pessoas más, das pessoas sanguinárias, pessoas, meu Deus, que são perversas, nos livra em nome de Jesus e nos ajude, ó Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Coloca pessoas boas no nosso caminho, Pai. Eu sei que tem as pessoas fracas, as pessoas que precisam de nós. Então, Senhor, as traga, mesmo os perversos, mesmo os procrastinadores, os preguiçosos, os tontos, tolos, traga para o nosso caminho para a gente ensinar, mas traga-os com o coração quebrantado, porque se eles estiverem ainda com o coração endurecido, Senhor, então não adianta a gente falar, a gente só vai orar, porque a oração nunca é vã, nunca podemos desistir de orar, parar de lutar. Quando eu estou orando, eu estou atirando contra o inimigo. Quando eu estou atirando, é a minha metralhadora, é a minha arma, é o meu míssil que está focando nos meus inimigos e estou em ataque. Quando estou orando, estou em ataque. Pai, dá para essas pessoas, Deus, esse entendimento da importância da oração. Dá para essas pessoas, Pai, esse coração quebrantado, para que todas as noites elas estejam aqui orando comigo, esses novatos antigos, todos que estão aqui comigo, Pai, para que nós juntos possamos caminhar. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nas Tuas mãos eu quero entregar a minha alma, a minha vida, minha família, minha parentela. Entregue agora, meus irmãos, meus amigos. Entregue agora nas mãos de Deus. Se entrega para o Senhor. Em nome de Jesus. Se entregue de corpo, alma e espírito. Abre a tua alma e diz-me: eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, tome a minha alma, meu ser, tudo que eu tenho e sou, tome. E à medida em que você se entrega, se rende, esteja você agora nessa transmissão, nessa noite de terça-feira, esteja você em outro dia, em outro momento. Esse momento é o seu momento. Como está sendo o meu momento aqui agora, o presente. Talvez para você que está ouvindo em outro momento, seu presente é outro momento. E eu estou em outra situação, no seu momento eu já estou em outro ambiente. Porque nesse ambiente agora, quem está comigo, orando nesse momento, ele está nesse ambiente de céu celestial, esse ambiente divino, na presença de Deus. Em espírito, em verdade, aleluia. Seja tocado pela misericórdia de Deus, seja tocado pela graça, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse dia de terça-feira. Obrigado por essa noite que vai ser uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa. Senhor, eu quero entregar agora, enquanto essa pessoa entrega a sua família, eu vou entregar a minha. Entregue sua família, eu vou entregar a minha família, que é a minha esposa, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, as famílias de cada um dos meus parentes, como tio, tia, primos, sobrinhos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, todos, cada um com a sua família. Tome nas tuas mãos, ó Pai. Quero entregar também nas tuas mãos, ó Deus, entregar nas tuas mãos meus vizinhos, meus colegas de trabalho aqui, como Rodrigo Rodrigues, como o dia de hoje que foi a dona Valdenice Freitas, que fez a palavra, a pregação, amanhã o Gafarel, na quinta, pastor Juarez, na sexta, o Sandro Lancini, no sábado, a dona Zélia Sacramento. Esse pessoal aqui, colegas de trabalho do SC519, as mães em oração, os homens de Deus em oração, todos que estão aqui me ajudando dentro desse canal, levar a palavra, levar uma mensagem e também orando. Pai, abençoe meus colegas de trabalho, os que estão comigo aqui no ministério, Pai, como o professor Samuel, o professor Juliane, cada um com a sua família, sua casa. Quero entregar nas tuas mãos também o Alex, meu pai Alves, que também está conosco nesse ministério, pastor Juarez e toda a sua família e todos que congregam conosco, Pai, nesse ministério aqui em Itabirito, Senhor.
Eu quero orar pelos dizimistas, meu Deus, as pessoas que dizimam esse ministério. Senhor, vai ao encontro delas, lhe dê saúde, paz, amor, lhe dê prosperidade, faça-a prosperar, crescer, Senhor, espiritualmente em todos os aspectos da sua vida, meu Pai. Ó Deus, que venha crescer, desenvolver, que venha ter ideias, empreender, investir, crescer financeiramente, pois eu sei que quanto mais eles crescerem financeiramente, mais o teu nome vai ser exaltado e glorificado através desses dizimistas. O Senhor diz que o Senhor anda por toda a terra à procura de homens e mulheres, pessoas cujo coração é totalmente teu. E no momento em que essa pessoa, meu Pai, está separando seu dízimo e apresentando ao Senhor, ao sumo sacerdote que é Jesus Cristo, Senhor, o dono dessa obra, então ela está simplesmente honrando a Ti. Honra os que Te honram, ó Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor não esquece dos perversos, o Senhor não tem prazer na miséria e na morte dos perversos, o Senhor não tem prazer. Eu sei, Senhor, de que esses que ainda estão no muro, que ainda não são fiéis, que estão mais para lá do que para cá, eu sei que o Senhor já está trabalhando no coração deles, e só em eles abrirem esse link e participarem desta oração, o Senhor está trabalhando. Essa é a nossa confiança e nossa fé, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nas Tuas mãos está a nossa vida, e esta noite abençoada, ou dia ou à tarde, para esse que está em outro horário, abençoado. Em o nome de Jesus, amém, Jesus. Respira bem fundo. Jesus querido, obrigado, meu Deus, por essa paz, por essa alegria, por esse gozo, por essa presença maravilhosa. Obrigado, amém. Meu amigo, seja abençoado. Escreve aí amém. Se você quiser dar um pause aí, continuar na presença, falando, adorando, continue, aproveite esse embalo. De repente você se emocionou, você se envolveu, eu também estou aqui envolvido. Então continue aí. Depois você continua ouvindo, só dá um pause aí, depois você continua, tá bom? Eu vou então desligar aqui o microfone para deixar a mensagem com o professor Samuel. E esse ensinamento, essa exposição está muito boa da carta de João, da epístola de João, 1 João, tá bom? Mais uma vez, desculpa eu repetir, é de acordo com a necessidade. Se você puder, quiser e for tocado por Deus de ajudar o ministério, ser dizimista, aqui na descrição do canal tem QR Code, Pix, tem todas as informações que você precisa. Ou então, se quiser falar comigo diretamente, estou à disposição. Não ligue, manda uma mensagem que eu retorno. Deus abençoe. Desligando o microfone, ligando o outro para a mensagem. Vamos lá então, gente. 1 Pedro capítulo 4 é a nossa mensagem hoje, nossa exposição. Nós temos seguido ao estudo expositivo da Bíblia, capítulo por capítulo, e já estudamos toda a carta de Tiago, já estudamos toda a carta de Hebreus, está aí na playlist do Ministério Tempo de Oração aí na Escola Dominical, e a gente vai caminhando aos poucos na Epístola de Pedro, agora capítulo 4, são só 5 capítulos, e o capítulo 4 ele continua aqui, fazendo a sua exposição. Se a gente relembrar alguns detalhes, né, a carta foi escrita entre o ano 62 e 67 depois de Cristo, a cristãos que estavam na dispersão, sofrendo uma dispersão ali no primeiro século. O Império Romano tinha certa tolerância até com a diversidade religiosa, mas achava os cristãos meio esquisitos, assim, porque o cristianismo era uma fé mais exclusiva, então ela não dialogava tanto com outras tradições religiosas, então não era tão bem visto. Os irmãos sofriam com uma certa intolerância religiosa, porque não se envolviam com o culto ao panteão greco-romano dos dias ali do primeiro século, e isso trazia para eles consequências também sociais, né? Marginalização social e econômica, portas iam fechando. A gente está falando de uma sociedade do primeiro século, onde a religião era profundamente, ainda é forte demais, mas naquela época ainda mais, onde os negócios, vida econômica, tudo isso era muito pautado pela religião, imantado pela religião.
Então, se você não seguisse ali a cultura religiosa da época, isso poderia trazer algumas complicações, algumas consequências, e os irmãos sofriam diretamente com essa repercussão dessa fé em Cristo Jesus, e sofriam intolerância religiosa e tantas outras coisas, né? E aí Pedro está vendo uma comunidade que sofreu boicote, que estava perdendo bens, que estava tendo portas fechadas, estava sendo invisibilizada e indo para as periferias, né? Passando sofrimento de todas as naturezas, especialmente estrutural, econômico. Ele escreve essa carta justamente para trazer consolo, né? É uma carta para consolação, e o tema do sofrimento é recorrente na carta. O tempo inteiro o apóstolo Pedro, ele estimula eles a ter esperança, a se inspirar em Jesus, e inclusive numa figura de Jesus que às vezes é pouco, de Deus, né, na pessoa de Jesus, que é pouco trabalhado nos nossos dias, né? A gente fala muito do Deus Todo-Poderoso, agindo Deus quem impedirá, e aqui não é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Paciente. Olha que interessante, né? É o Christus Pacientes, que a teologia, inclusive medieval, trabalhava muito ali na Reforma, né? O apóstolo Pedro fala para os irmãos frequentemente se inspirarem nos sofrimentos de Jesus, considerando que o Cristo que sofreu também é aquele Cristo que foi glorificado, e que eles, por um breve tempo, estavam passando por uma privação e por sofrimento, mas que também seriam glorificados assim como o seu mestre Jesus de Nazaré. Então, no primeiro capítulo, por exemplo, se a gente recapitular, Pedro traz lições para eles exercitar a esperança. A esperança não é parar, ficar esperando parado, é esperançar. É uma ação de produzir. Olha, o que eu posso fazer enquanto eu espero? Como que eu posso minimizar danos? Né? Como que eu nutro a minha esperança? Eu não fico numa resiliência passiva, omissa. Eu construo pontes. Né? Isso foi o capítulo 1, a gente trabalhou isso. O segundo capítulo ele vai trazendo questões práticas que podem ajudar, né? A vida em unidade pode te ajudar a passar pelo sofrimento, né? Dor compartilhada é dor amenizada, né? Você ter um novo olhar para a vida, exercer a prática do bem, quantos sofrimentos podem ser evitados, né? E aí o apóstolo Pedro vai trabalhar isso muito bem, sempre inspirando em Jesus. No capítulo 3, ele vai trazer conselhos práticos para a vida cotidiana dos irmãos e pelas relações interpessoais. Ele começa trazendo conselhos sobre vida doméstica, né? A gente falou, por exemplo, da figura da submissão da mulher, do tema da submissão da mulher, né? Que é a ética do evangelho nas relações familiares e sociais, porque os irmãos também precisavam ali de orientações pastorais, apesar de estar vivendo um cenário assim. Então esse é um estudo que vale a pena você conferir sobre a questão da submissão da mulher, como é que fica isso hoje. A gente trabalhou como as teologias no meio cristão enxergam, né, a complementar, que a mulher tem que de fato ser submissa, ela tem função diferente, ou a teologia igualitária, que homem e mulher são um diante de Deus. Enfim, tem um tema importante lá, se você tem curiosidade, numa época onde a gente tem o debate sobre a posição da mulher tão pertinente, vale a pena você conferir lá, está na playlist do canal, Ética do Evangelho das Relações Familiares, que foi o capítulo 3. O Juliano também deu seguimento na semana passada, falando sobre ética nas relações sociais, e hoje nós vamos falar um pouco desse Cristo paciente e como que isso pode inspirar os irmãos que estavam sofrendo ali boicote, intolerância e perseguição e sofrimento. O capítulo 4 inicia assim, versículo 1. Ora, tendo Cristo, eu vou lendo aos poucos e meditando junto com vocês. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências. Concupiscência é uma palavra, essa tradução minha não é das melhores, viu, gente? Concupiscência é paixão da carne, né? Uma tara, uma coisa muito forte, uma compulsão, né? A minha tradução usa uma expressão que não se usa mais, né? Que é borracheiras. Olha isso, cara. A revista atualizada, você tem que atualizar a Bíblia mesmo, né? Porque o que é borracheiras, né? A palavra borracheira seria a tentativa de tradução mais próxima do original,
que borracho era o cara que bebia muito o vinho que era colocado num recipiente de borracha. Você está entendendo? Então o cara que era borracheiro é o cara que bebia muito aquele vinho que ficava naquele odre de borracha. Mas pelo amor de Deus, né? Não podia colocar bêbado aqui, não podia colocar farra, o cara que gosta de farra. É um cara boêmio, pronto, boêmio. Resolveu o problema da tradução, olha só. Agora, borracheiras, o que vem na sua cabeça? Látex, o que mais? Borracha de escola, né? Olha, isso é bem importante a gente passar pelo texto, mas borracheiras está aqui. Orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Interessante esse texto, ele está falando assim, olha, irmãos, vocês estão sendo assediados a voltarem para os cultos romanos. Vocês tinham, mas você sabe que aquilo ali é uma doideira. O povo se pega todo mundo, é uma orgia, era culto, inclusive existia o culto ao deus Baco, que era orgia sexual, daí veio a expressão bacanal, não sei se você já ouviu falar nessa expressão, que era uma coisa horrorosa, era o culto ao deus vinho, então bebia, aquela maluquice, ele falou, vocês tinham essa vida, eles estão te assediando a voltar para essa vida, mas isso faz mal, né? Então, para você se firmar contra isso, armai-vos do mesmo pensamento de Jesus. Jesus, no meio do seu sofrimento, ele venceu o pecado, e a gente pode vencer também essa tentação, que esse assédio que vocês estão tendo para praticar essas coisas. E muitos desses que assediavam os cristãos a voltarem a essas práticas malucas, que faz mal, hoje você tem neurociência para mostrar como é que esses vícios faz mal. Você tem você mesmo, sabe como é que um vício paralisa a sua vida, né? Isso aqui não é a gente às vezes lê muito o conceito de pecado como uma lista religiosa de não pode. Entender pecado só como uma lista de proibicionismo não é entender o pecado como é. Pecado é o que te destrói. Está te destruindo? Está desqualificando você? Perdeu a sanidade? Gosto muito de um teólogo que associa o tema da santidade com sanidade, com saúde. Afetou a saúde? Pois é. Aquela começão de doce com a sua glicose no talo lá, que você não consegue largar aquele doce. Então, pecado, está fazendo mal. Não é só a bebida, né? Aquele desvio da pulsão sexual que também está desgovernando. Vamos canalizar isso correto, vamos tratar isso. É isso. Muito mais do que o moralismo religioso que fica naquele proibicionismo, naquele alarmismo. É isso, isso. A gente sabe que certas práticas nos levam, eu gosto muito dessa expressão, dissolução, né? Dissolução é a perda da solução interior, é quando você ficou refém daquilo, né? A pessoa, quando está ali tomada pelo vício, ela dissolveu no vício. Ela cai pela rua, ela perde noite, ela não se governa mais, ela se dissolveu. Isso que é dissolução. É isso que o apóstolo Pedro está falando, olha, essas coisas, eles estão querendo voltar vocês praticarem isso, estão te tratando mal por isso, tá? Estão te difamando por isso, mas firma o corpo, armai-vos. Gostei dessa expressão. A palavra armai-vos aqui, eu não consigo pronunciar ela em grego, mas a palavra grega aqui é para prontidão de combate. Existe uma luta que eu e você travamos com a gente mesmo, com o nosso ego preguiçoso, caprichoso. Gosto muito do Drauzio Varela, quando ele está falando sobre a atividade física, né? Hoje ele corre, né? Ele é um médico e tal. Ele falou que foi depois de 40 e tantos anos que ele começou a correr. Ele falou só, todo mundo fala que chega uma fase da atividade física que você gosta de fazer. Ele falou que já tem uns 20 anos que ele detesta, mas que ele levanta às 5 horas da manhã e vai correr, porque a gente tem que vencer isso. O nosso culto ao conforto. Para isso, você tem que firmar o corpo. Existe uma luta interior contra o seu ego caprichoso, contra as suas falhas, contra o seu jeito estúpido de tratar o próximo. A gente tem umas desculpas, né? A gente fala assim, cuidado que ele é meio sistemático. Não, é estúpido mesmo. Mas ele é muito transparente, fala o que pensa. Estúpido também, tem que ter filtro. A gente não sai falando tudo que pensa. Você tem que ter um filtro. Isso é relação social, ué. Né? Quantas vezes a gente tem uma relação interpessoal complicada, a gente tem falhas em nós, isso aqui eu tenho que melhorar. Eu não posso fazer corpo mole para o meu ego interior, caprichoso. E a gente vai trabalhar um pouco mais disso. Aí o versículo 4 diz assim, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles os mesmos excessos e devassidão. Eu estou falando assim, olha, esse pessoal que está assediando vocês a essas práticas malucas, estão te difamando aí, porque não consegue entender o porquê que você pode ter alegria, prazer, sem maluquice. Né? Gosto também dos conceitos de prazer é sempre prazer. Eu falo isso muito para os meus alunos na aula de ética do 9º ano, né?
Prazer sempre, todo prazer gera prazer, faz bem. Mas existe o bom prazer, o mau prazer e o bel prazer. Qual o prazer que você consegue passar por esse filtro? Qual que é o bom prazer? Olha, isso aqui é bom. Um prazer sexual com a minha esposa. Maravilha, olha que beleza. Né? Esse é um bom prazer. Mau prazer é um prazer sexual na prostituição. Estou pegando uns exemplos bem moralistas, né? Mas é. Né? E quantos outros prazeres que a gente tem? Né? E o bel prazer é o culto a si mesmo, quando eu faço tudo exclusivamente. A gente tem que saber regrar o prazer. Prazer demais é hedonismo, é culto a si mesmo, é o bel prazer. É quando eu me sirvo como referência, eu tenho que ser adorado, eu preciso disso. Então, a grande questão é isso, olha, eles têm essa vida maluca e vocês têm que ter esse filtro. E para muitas vezes controlar, a gente precisa de armar. Armai-vos. Tem que ter um pulso firme, né? Os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Olha, eles estão te assediando, mas Deus vai cuidar deles. Pois para esse fim foi o evangelho. Aqui tudo bem, só até o versículo 5. Então a primeira coisa que o capítulo 4 vai dizer para nós, e eu queria já frisar para vocês, é que na luta contra o nosso ego e capricho, essa luta ela deve ser armada. Armai-vos, a palavra grega aqui, eu não vou conseguir falar, mas tem esse termo militar que se refere à prontidão. Seguir Jesus é estar pronto para, às vezes, entender que eu não posso ser assim. Né? O Santo Agostinho tem uma frase que eu anotei aqui, que é muito bonita. Ele fala o seguinte, o inimigo mais difícil de vencer é aquele que carregamos dentro de nós. Né? A atividade física, o pessoal da atividade física fala muito disso, né? Você tem que vencer você mesmo e tal. Então, mas e espiritualmente? Você não pode ser uma pessoa melhor? Você não pode ser um cara mais disciplinado? Você não pode tratar melhor o seu vizinho? Você não pode tratar melhor a sua esposa? Será que você é tóxico? O que em você tem que lutar contra esse ego caprichoso? E essa palavra não é só de Pedro. Essa palavra de enfrentamento não é só de Pedro. Jesus usa a metáfora da crucificação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que é o ego caprichoso. Não é negar prazer, gente. Porque existe o bom prazer. Tudo Deus fez, ela é bom e desejável. Mas é o capricho vaidoso nosso. A gente é egoísta. A gente é soberbo. A gente quer tirar o nosso da reta. A gente não pensa no próximo. Sabe que a gente tem que pôr um espelho. Por isso que eu preciso de vida comunitária. Porque eu gosto desse evangelho que me confronta também. Sabe? Para que eu possa ser um melhor marido para a Joana, para um melhor pai para a Melissa, um melhor professor para os meus alunos. Se não, meu irmão, eu fico sistemático. Né? Igual a gente fala. Ela é sistemático, não, é chato mesmo. É uma mala. Esse vizinho aí, potro de um ignorante. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Na caminhada do discipulado, cada um leva a sua cruz dos seus desejos egoístas e caprichosos. Nossos desejos egoístas e caprichosos podem nos devorar. Isso que ele está falando, olha, esse povo doido aí, eles estão lá cultuando. Toma aí, está caindo na dissolução, velho. Eles não têm vida. Olha a maluquice que é. Hoje tem aí um monte de estudo de neurociência falando de consequências drásticas de excesso de tela, como é que para, tudo vício. Um monte de vício nosso. Inclusive a palavra vício é o contrário de virtude, né? A gente só vê vício como compulsão. Repetição de fazer a mesma coisa. Não. É o contrário de virtude. O que é a boa prática? Virtude. O que é a má prática? Vício. Né? Então, o que em mim eu tenho que olhar? Isso não é paranoia religiosa, não. É autocrítica. Não é culpa religiosa. Porque ninguém está convidando você a ser perfeito. Está te convidando a ser melhor. Esse é o convite do Evangelho. Perfeição você não vai ter. Aí você vai ser um hipócrita se falar que é perfeito. Né? Até C.S. Lewis vai falar isso mesmo. Né? Tem uma frase dele, eu não anotei aqui, mas é algo parecido com isso. Que ele vai dizer que o homem só consegue descobrir quando ele se torna mal, quando ele se acha bom. Aí pronto, aí virou o cão mesmo. E aí a grande questão é, qual luta contra o seu ego e o seu capricho você tem armado? Ele está falando, olha, assim como Jesus, armai-vos. Eu tenho um monte de coisa em mim que tem que melhorar. Sem síndrome de culpa nem não, mas eu preciso. Eu sei que se eu largar Jesus para lá, se eu largar o evangelho para lá, eu não vou ser a mesma pessoa. Não vou ser o mesmo marido para Joana, nem o mesmo pai para Melissa, nem o mesmo ser humano, porque eu sei quem eu sou, cara. Eu sei, uai. Você não sabe quem você é, não?
Então, a gente tem que ter essa profundidade. O que você tem que melhorar? É o orgulho nas relações interpessoais? Complicado, né? Você conhece aquele monte de pessoa tóxica, você fala, nossa, mas fulano de tal é difícil demais. Na família, então, que a gente conhece de perto, você fala assim, mas é muito difícil. A minha mãe é muito difícil, não dá tempo. Ela não dá sossego. Não aguento ficar aqui mais 2 dias, eu vou embora. Será que você não é essa pessoa? Será que você não pode ser melhor? Se você não tem uma espiritualidade que te faz um ser melhor, pelo amor de Deus, onde que está a regeneração? Onde que está o novo nascimento? Onde que está se parecer com Cristo? Aprendei de mim, manso e humilde de coração. Onde que está isso? Né? É o que você precisa melhorar? Um mau prazer? Tem mau prazer aí? Você, poxa, isso aqui dá para melhorar. Isso aqui não está fazendo bem. É um narcisismo? Né? É saber dizer não. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não. Você está falando sim para todo mundo, você tem aquela dificuldade. Então vá lá, eu preciso de melhorar isso. Eu tenho que saber dizer não. Jesus disse, seja a sua palavra em sim, não, não. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar não, eu preciso isso melhorar em mim. Sim, sim, não, não, eu preciso disso. Porque às vezes o sim parece tão condescendente, mas é uma vaidade para ser aceito. A gente tem um monte de viciozinho. E o Evangelho está falando assim, olha, nessa luta contra o pecado, eu não estou falando do pecado tópico. Qual que é o pecado tópico? É o da lista religiosa. Prostituição. Sexo fora do casamento. Esse é o pecado tópico. Eu não estou falando do pecado tópico, é da raiz. Olha essa frase aqui do nosso querido John Stott, que eu cito frequentemente. A essência do pecado é o homem substituindo a Deus por si mesmo, o ego. A essência da graça é Deus substituindo o homem por si mesmo, Deus. Olha que bonito isso. Né? Lutero dizia, por exemplo, que ele tentou afogar o velho homem nas águas do batismo, mas descobriu que o ordinário sabia nadar. Eu continuo, você acha que só porque você vai na igreja e tal, você está melhor? Não, meu irmão, eu estou num caminho de, vou usar uma palavra de coach aqui, desenvolvimento pessoal, credo, detesto essas palavras de coach, deixa eu ficar no evangelho aqui, não tenho preguiça com isso. C.S. Lewis vai dizer, a entrega de si mesmo não é uma coisa que o cristianismo exige de nós, ela é o próprio cristianismo. O que você precisa de melhorar? O que você tem que armar contra você? Essa é a palavra de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existem algumas coisas em mim que eu tenho que morrer. Qual que era a imagem do crucificado ali? Porque a gente lê esse texto de Jesus pensando na crucificação de Jesus. Jesus está falando para uma comunidade que estava ouvindo ele, que nem sabia que ele, Jesus, seria crucificado. Era uma comunidade que sabia que crucificação era uma pena de morte, que eles andavam e passavam pelo Gólgota, vendo pessoas condenadas pelo Império Romano sendo crucificadas. O Império Romano crucificava 7.000 pessoas por ano. Então Jesus não foi o único, né? Então ele está falando, está vendo? Ó, aquele que quiser vir após mim, tem algumas coisas em você que você tem que crucificar. Igual aquele cara está indo lá e vai perder a vida, você tem que perder, matar em você essas coisas. Fazer morrer essas coisas. E a palavra de Paulo, que é mais bonita ainda, ele diz assim, em 1 Coríntios 9, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, não seja eu desqualificado. Ele está usando uma metáfora dos Jogos Olímpicos. Ele pega o meu corpo, olha assim, não adianta eu correr e ser desqualificado, ser desclassificado. Pregando para os outros e sendo desclassificado. Eu subjugo, eu tenho que ter disciplina, essa coisa do acordar cedo, isso fisicamente e espiritualmente. Como que eu posso andar com Jesus e ser uma pessoa? Eu vou ficar administrando esse impostor que habita em mim? Né? Esse monstrinho, quem já viu O Senhor dos Anéis tem o Sméagol, né? Que era a figura de um cara dúbio, que ao mesmo tempo que era bonzinho, ele era mau. Era bom, bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer eu faço. Então, o apóstolo Paulo usa a metáfora de um atleta de condicionamento físico alto para cuidar da sua espiritualidade. Jesus usa a metáfora da crucificação. Pedro usa a metáfora da arma militar. Tudo isso é um enfrentamento, metáfora de força, de enfrentamento, de guerra, né? O ego caprichoso nos conduz muitas vezes a dissolução, orgias, excesso, idolatria, culto ao conforto, tudo isso está em nós. O que você precisa de melhorar? Esse é o Evangelho. Essa é a fonte que a gente tem que tomar, né? Agostinho que disse isso, né? O inimigo mais difícil que a gente deve vencer é aquele que a gente carrega dentro de nós. Esse é a gente às vezes terceiriza. É o diabo, não, às vezes sou eu mesmo, assim.
Do interior do coração do homem procedem os maus desejos. Então você está otimista demais com você, hein? Você olha para você assim, eu sou demais, não preciso de, eu sou irretocável. Fale isso para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Sabe que você é tão sem crítica assim, tão irretocável assim, ou a sua espiritualidade precisa de olhar para si e falar, opa, preciso melhorar nisso aqui. Esse é o evangelho também. Esse que confronta, armai-vos. Essa é a primeira lição do texto. E que para eles era importante, porque eles estavam sendo assediados, né, para voltarem às práticas mundanas lá, de culto aos deuses greco-romanos, das orgias, estavam sofrendo por isso. Ele falou, mas fica firme. Né? Assim como Jesus ficou firme e venceu, vocês vão vencer o pecado também. Mas para isso, tem que firmar o corpo. Se eu relaxar comigo, a preguiça na alta. Né? Não vou fazer atividade física. Não, eu falo isso com os meus alunos direto. Os meninos, está aqui naquela má vontade, meu filho, você precisa estar aqui mesmo, não tem jeito não. Por olhar a sua vontade, você ia ficar jogando videogame a vida inteira e ia ter um futuro fracassado. É assim. Disciplina é liberdade, já diria Renato Russo. Segunda lição muito legal do texto é que ele vai falar que a comunhão é fonte de cura e proteção para essas áreas. Olha só o versículo 7, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, autocrítica. Uma coisa que religião não tem é a tal da autocrítica. Né? Ela olha o outro. E Jesus ainda dá uma criticada nisso, né? Você, você que fica julgando o outro aí, tira a trave do seu olho. Você tem que olhar para você, cuida do seu. Mas porque o irmão caiu. Olha lá, engravidou na adolescência. Olha lá, está olhando o outro, você com a trave de todo tamanho no olho. Seja criterioso com você mesmo. Aqui, ó. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, além das vossas orações. Não é só orar, não. Você tem que ser criterioso, sóbrio, inteligente. Acima de tudo, porém, tende amor intenso pelos outros, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha que interessante. Ele falou assim, olha, beleza, pesou a mão aqui no começo falando que você tem que lutar contra você mesmo, contra o seu ego caprichoso, contra as suas vaidades. Mas ele não está construindo uma comunidade perfeita. Ele está dizendo, olha, nessa caminhada a gente vai frustrar com a gente. Você vai cair, você vai de novo. Então, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele está falando aqui na nossa comunidade, é um ajudando o outro. E aqui é o seu ambiente de acolhimento, ninguém vai te julgar, ninguém vai te expor. Aí o irmão está lá querendo se livrar do vício em cigarro, por exemplo. Aí ele não está conseguindo continuar caminhando com a gente o tempo que você precisar. Ninguém vai te julgar porque você fuma. Ninguém vai te julgar porque você tem um vício. Você está caminhando num processo de regeneração. O seu vício tópico ou o seu vício em falar mal dos outros, o seu vício em tratar mal sua esposa, o seu vício em bater no seu filho, descendo a pancada, achando que isso é bíblico. Né? E o seu monte de outro problema pessoal e que ninguém aqui na nossa comunidade vai expor, porque nós somos uma comunidade de pecadores em caminho de santidade. Então, a igreja não deveria ser um lugar de expor. Não, e a gente tem umas práticas religiosas estranhas, né? Às vezes o irmão está lá com uma luta pessoal, descobre o pecado do irmão, vai expor o irmão num culto de Santa Ceia. Não tem igreja que faz isso demais. Aí o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, o amor cobre multidão de pecados. A verdadeira comunhão é te acolher. Tem umas frases muito bonitas que vai ajudar a gente aqui, olha. Acima de tudo, tem amor intenso uns pelos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Na luta contra o nosso ego caprichoso que vive em nós, às vezes perdemos, e é a comunhão que cura essas feridas. Sabe aquela coisa, vamos de novo. Oh meu Deus, eu fiz um voto, mas não consegui de novo, então vamos caminhar junto? Porque junto aqui vai ser melhor, e eu não vou te expor não. Porque a gente pensa que ambiente religioso é para ficar confrontando o outro. Sabe em que situação Jesus fala que você tem que confrontar? Se o irmão pecou contra ti. Tem um texto que Jesus fala assim, olha, se um irmão pecou contra ti, vai lá e conversa com ele. Fala, meu irmão, por que você fez isso comigo e tal? Se ele não ouviu, você chama a testemunha. Se ele não ouviu, você chama a igreja. Mas você pecou contra ti. Agora, não tem nada a ver com a vida pessoal dele. Você não vai expor a vida pessoal de ninguém. É só você pecou contra ti, é um problema interrelacional. O resto, a gente caminha junto. A gente é pecador junto e vai caminhando junto. Aqui é um lugar onde a comunhão vai te fortalecendo. Olha que interessante.
o apóstolo João vai dizer o seguinte: se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo erro, de toda falha, de todo vício, de toda imperfeição, de todo ego caprichoso que nos habita. Olha que interessante. Não somos chamados para ser juiz do nosso irmão e expor a sua nudez, né? Na comunhão, a multiforme graça é curadora. Isso aqui é interessante. São João Crisóstomo, um pai da igreja, diz o seguinte: a igreja é um hospital para doentes e não um tribunal para juízes. Então, ao mesmo tempo que o evangelho me convida a lutar contra mim mesmo e às vezes perder para mim mesmo, ele me convida a ter um ambiente de proteção, onde eu encontro cura e preservação, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí o que a gente faz com medo do irmão? Na hora que você está ali em pecado, né? A expressão em pecado, a gente é em pecado o tempo inteiro. Na hora que você tem uma queda, na hora que você está decepcionado consigo mesmo, a primeira coisa que você faz é sair da comunhão. Porque ali é a comunhão dos perfeitos. O Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo do século passado, diz assim: quem ama a ilusão de uma comunidade cristã perfeita, destrói a comunidade. Quem ama os irmãos como eles realmente são, constrói a comunidade. Olha a diferença. Então, todo mundo está no mesmo barco, não existe, é um ajudando o outro. Eu tenho a minha falha aqui, você tem a sua falha ali, e a gente vai caminhando, porque o amor intenso um pelos outros cobre multidão de pecados. É isso que me faz ser melhor, por isso que eu acredito na força da comunhão. Enquanto eu estou ouvindo, poxa, eu posso melhorar nisso aqui. Sem aquela, a psiquiatra, eu não sei, é psiquiatra ou psicanalista, Andrea Vermonte fala, né, que a religião é danada para colocar uma culpa de perfeição no homem, assim, que é uma falta de paz que ele fica, meu Deus, ninguém aguenta isso, eu não posso isso, não posso aquilo, aquele sufoco terrível, né? Mas o ser humano não aguenta isso mesmo não, mas isso não é motivo para que eu não tente ser uma pessoa melhor. E na tentativa de ser uma pessoa melhor, às vezes eu caio, sujo os pés. O que Jesus faz antes da ceia? Ele lava os pés. Ele falou assim: gente, na caminhada você vai sujar os pés mesmo. Mas é o que eu vou ensinar vocês como que faz. Não é expor a nudez de ninguém, não. Bacia, água e toalha, lavou os pés, você vai fazer a mesma coisa. Lavar os pés uns dos outros, não é tacar pedras uns nos outros. Que tipo de experiência comunitária você tem? Ela é de preservação ou ela é de exposição? Né? A gente tem que tomar esses cuidados. E aí o texto continua falando assim, ó, versículo 10. Servimos aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gosto demais dessa palavra multiforme graça. A palavra multiforme aqui, no original, é diversidade. A gente julga pela aparência. E uma das palavras mais fortes de Jesus é: o reino de Deus não vem por visível aparência. Deus é diverso. O Deus que fez o ursinho panda, se você colocar bonitinho, né? O ursinho panda é fofinho demais, tal. Pega uma microcâmera assim, coloca perto de um inseto, se não parece um monstro assustador. É o mesmo Deus. É o Deus da diversidade. Fez um monte de macaco bonito, como diria o meu querido Alexandre. Fez um monte de macaco, mas curiosamente deixou um macaco com a bunda de fora. Só para chegar no zoológico e os meninos falar da bunda do macaco. É ou não é? Não é todo mundo vai no macaco? Olha lá, mãe, olha lá do macaco. É Deus. É o Deus da diversidade. A gente tem dificuldade. Aí Deus tem que falar como? Tem que falar de acordo com a minha tradição. Deus não pode usar um progressista. Você entendeu? Por quê? Porque Deus é conservador. Deus não pode usar um conservador, por quê? Porque Deus é progressista. Ah, é? Você está com a mente, né? Deus não pode usar um católico. Oi? E como é que fica os magos do Oriente? Magos. Mago faz magia. Os magos do Oriente receberam uma estrela que os guiaram até o nascimento. Como é que fica isso? Não cabe a diversidade na sua espiritualidade? Às vezes que para você ser uma pessoa melhor, você tem que ouvir um cara parecendo pastor, igual eu. Estou até com camisa de social hoje, assim, parecendo pastor mesmo, né? Ou, aí Deus não pode usar um cara todo tatuado também. Será que você está ainda nessas categorizações que não sabe lidar com a diversidade? Ah, mas a linguagem do outro.
Ah, mas não é assim. Ih, você está julgando pela aparência. Gosto demais do texto de Jesus, quando ele vai falar de João Batista como o maior profeta nascido de mulher. Ninguém dava para orar, um homem doido, um doidinho, ficava gritando no meio do deserto lá, comendo gafanhoto, mel. Aí o que Jesus fala? Que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. É o maior profeta nascido de mulher. A gente não consegue enxergar. A grande questão é, onde a multiforme graça está te provocando a ser uma pessoa melhor? Por isso que eu leio tudo. Ah, gostei disso aqui que essa monja budista falou, isso aqui é útil para mim. Retenho que é bom. Adoro teologia católica, tem um monte de coisa legal também, retenho que é bom. Mas a gente parece que não cresce. A gente não sabe lidar com a multiforme graça, o cara tem que falar igual a gente fala. Um dos maiores choques que eu tive na faculdade teológica, que um dos professores que mais me encantou nas suas aulas e na sua palavra do evangelho era frio espiritualmente. Na hora do culto, estava todo mundo no culto de início de semestre, todo mundo apaixonado. Eu era assim, fervoroso, apaixonado, chorando na presença de Deus. E o pastor que tinha uma palavra maravilhosa lá, assim, ó, presbiteriano, meu irmão, gelado igual um freezer. Eu falei assim, mas não é possível, como é que Deus usa um homem frio desse? Como é que está a multiforme graça? Como é que você enxerga? Isso é crescer, gente. Enquanto a gente não cresce, a gente fica julgando um outro pela aparência. E o reino de Deus não vem por visível aparência. Então a comunhão é fonte de cura para as minhas quedas, na minha tentativa de ser uma pessoa melhor e não conseguir. Isso aqui é muito legal. E a gente finaliza agora com a terceira lição, que é: quem sofre com Cristo tem Deus do seu lado. Versículo 12 ao 14 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ao Cristo todo sofredor aqui, tem o todo poderoso e o todo sofredor, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ao versículo 14, que lindo isso aqui, olha. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso aqui é muito bonito. Ele está falando assim, olha, você está sofrendo, mas quem sofre andando com Jesus, a gente sofre de qualquer jeito. Viver e sofrer é quase sinônimo. Em um momento ou outro você passa por algum... Isso, a chuva cai sobre justos e injustos, tá? Todos. É condição da vida humana, Mas ele está falando assim, olha, quem sofre com Jesus, sem obrigar Jesus, tem gente que põe, Deus, por que isso está acontecendo? Eu determino que eu não passe por esse sofrimento. Vai cansar de determinar, porque não tem poder para isso. Agora, se você vai junto com Jesus, Senhor Jesus, me ajuda aqui, na comunhão com os irmãos, na graça de Deus, me ajuda aqui. Sobre vós repousa o Espírito de Cristo. Nos maiores momentos que eu passei de sofrimento, parecia que Deus tinha me abandonado. Não, eu que não estava enxergando onde sobre mim repousava o Espírito de Cristo. Talvez você esteja passando por algum tipo de sofrimento. Você consegue enxergar no meio do sofrimento? Não é um abandono de Deus, não, que aí é fácil, mas é no meio do sofrimento onde repousa o Espírito de Cristo. Jesus chora sangue, soa sangue, no Getsemane. E o texto diz que depois que ele ora, pedindo pelo menos por 3 vezes, e o texto é bonito, que fala que quanto mais Jesus sofria, mais ele orava intensamente. E aí ele, por 3 vezes, pede para Deus afastar o cálice. Ele acaba não afastando. Diz o texto que assim que ele termina a oração, anjos o serviam. Sobre vós repousa o Espírito de Cristo. Você não sofre sozinho. Quem sofre com Cristo tem Deus do seu lado. É isso que ele está querendo dizer. Gosto da frase de Gilson Gonzalez, um historiador do cristianismo, que ele falava que a época onde os cristãos foram mais perseguidos nos primeiros séculos e morreram, os mártires, a era dos mártires, falava que quanto mais sangue dos mártires caíam na terra, mais crescia a fé cristã. O sangue dos mártires era como semente. Jesus vai dizer o seguinte àqueles que perseguiam os seus pequeninos: graças te dou, ó Pai, que ocultaste coisas dos sábios e entendidos e revelaste a pequeninos. Deus está sempre com a minoria. Deus está sempre com quem sofre. Deus tem um lado. É o lado do que sofre e não do que provoca sofrimento.
Você consegue ver o repouso do Espírito Santo apesar da dor e da contradição na sua vida? Essa é a grande reflexão para a gente. E a gente termina então nosso capítulo 4 com essas 3 coisinhas. Uma luta que a gente trava com a gente mesmo. Isso é espiritualidade cristã, negar a si mesmo, amai-vos. Segundo, eu não estou dizendo para você ser perfeito. Você vai cair no meio da caminhada, você vai se decepcionar com você. Muitas vezes, vem para o meio, vem com a gente. A igreja é um hospital, não é um lugar de perfeito. E aqui a gente cobre a falha um do outro, a gente não expõe. Né? E a terceira coisa, sofre com Jesus, que você vai conseguir enxergar o repouso do Espírito Santo. Amém? Então fechamos, vamos ficar em pé para a gente ir lá almoçar com o nosso pai, quem tem pai. Né? Você já